Estejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a palestra vai ser a cargo da Estael, a nossa irmã, trabalhadora da casa, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Para começar nossos trabalhos, a gente vai ler ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Mediunidade Francisco Cândido Xavier, Linha de Luz, capítulo 103, Perante a Multidão. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho. Diante da multidão, a revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funciona alguns raros apóstolos encarregados de perseverarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes que se dispõem efetivamente a servir ao Senhor da vida, cercar-te-ão do trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço, permanece como os primeiros apóstolos, nas grandes praças onde se acotopelavam homens e mulheres ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa duas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Eu acho que o Emmanuel quer trazer para a gente um pouquinho do... Acho que quando a gente se propõe a ser uma pessoa melhor, né, entendeu a proposta do Cristo de entender que cada um está no seu adiantamento moral, cada um está ainda no seu crescimento, cabe a nós, a gente fazer o que o Cristo espera de nós, sem esperar que, cara, tem que fazer, pronto. Como eles vão te enxergar? Porque assim, o mundo está cheio de experiência para ser vivida que muitas vezes não dignifica muito e faz te atrasar. Mas se você tem a proposta do Cristo, faz o seu serviço, arrasta pelo seu exemplo, mostra o que você já entendeu e aceita o irmão e segue no seu trabalho. Fato que a gente está sempre servindo de exemplo para alguém. Que não seja mau exemplo, que a gente siga os ensinamentos do Cristo. A gente vai fazer a nossa prece então e passar a palavra para você, irmão. Nós vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a oportunidade. Pai de infinita bondade, mais uma vez a gente reúne em seu nome para aprender um pouquinho sobre os seus ensinamentos. Que a espiritualidade maior, nossos benfeitores da casa, nosso bezerro de beleza, esteja emanando as suas boas energias e que a palestra flua bem a cargo da nossa irmã e que a gente saia daqui renovado da nossa fé e esperança de um mundo melhor. Assim a gente agradece e dá início ao nosso trabalho. Assim seja, Senhor. Obrigado.
Passa a palavra então para a nossa irmã. Boa palestra, viu? Bom dia. Que Jesus possa estar conosco nesse momento. Hoje, como eu sempre digo, vou sempre dizer, essa casa me emociona. Todos os dias, todas as vezes que eu entro aqui, que eu adentro essa casa, eu me recordo de quando eu vinha muito criança ainda, e é a casa da minha vida. É onde eu me sinto em casa. Em casa com todo mundo, em casa com espaço, enfim. E é muito bom sempre estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados os aflitos. E eu fiquei pensando, quando a gente vai falar, né, a gente fica pensando, né, o que seria o mais importante dessa fala, né? Primeiro para a gente, para mim, né, que estou ali naquele momento estudando, porque na verdade o tema sempre vem para a gente, porque a gente vai estudar ele. Então a gente vai mais absorver, né, o tema, enfim. E sempre é importante, porque sempre modifica a gente de alguma forma. No final do estudo, ele fala, Kardec fala sobre a questão, né, do amai-vos e instruí-vos, que a gente precisa da evolução moral, mas também da evolução intelectual. E a gente não pode desprezar, claro, nem outra, e é muito importante que a gente possa aproveitar desse intelectual para melhorar e evoluir moralmente. Então, às vezes, o intelectual fica, a gente às vezes coloca ele num patamar, né? Enfim, às vezes alguns colocam num patamar muito alto, outros colocam num patamar mais baixo, mas a verdade é que quando Kardec diz amai-vos e instruí-vos, ele está querendo dizer que a gente precisa se utilizar de todas as ferramentas. Como Alberto disse, aproveitar e ponto. Aproveitar a oportunidade. Então, quando a gente se instrui, é como se a gente estivesse fazendo a teoria, estudando, tá? Né? Conquistando, contextualizando, para você colocar em prática. Então, é a prática que é a prova, mas a gente precisa da teoria para que a gente possa fazer o dever de casa bem feito. Então a teoria é importante, ela é esse intelectual que a gente precisa valorizar mais e mergulhar. Então, o que é a palestra em si? Né? É uma palavra, é uma mensagem que a gente vem trazer. Então, em vez de se ler em casa, em vez de se estudar sozinho, se estuda em conjunto, através das obras, enfim. E é muito importante que a gente valorize isso. E aí eu fiquei pensando, o que seria o mais importante do bem-aventurados os aflitos? E veio para mim a esperança, porque bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então é a esperança. E aí a gente faz, né, uma menção à perseverança, porque a bem-aventurança, ela nada mais é do que a perseverança. Ela poderia ter sido chamada de perseveranças e foram chamadas de bem-aventuranças. Então, é o Sermão da Montanha e a gente precisa entender que se a gente tem essa esperança e persevera nela, né, persegue, né, e é constante, ela nos traz resultados benéficos em todos os sentidos. Então, as bem-aventuranças podem ser vistas
e entendidas como perseveranças, como formas de perseverar, seguir confiante na esperança de que a gente pode mudar, de que a gente pode melhorar, e a perseverança em todos os sentidos. No objetivo profissional, no objetivo familiar, no objetivo espiritual. Então, sermos pessoas melhores em todos os sentidos. Então, esse perseverar é seguir com a esperança, na certeza de que nós temos algo a melhorar sempre. E aí a gente vai caminhando, porque se a gente tem essa consciência, a gente não vai desanimar. E o desânimo é uma grande chaga, porque ele faz com que a gente pare, com que a gente não caminhe. E a gente precisa caminhar, porque nós estamos aqui, não é um parque de diversões, né? Então a gente precisa caminhar. Então, o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade, e são chagas mesmo, tudo está fundamentado aí. Todos os males, se a gente observar, estão fundamentados aonde? No orgulho, estão fundamentados no egoísmo. E aí a gente precisa dissipar essas chagas, curar essas feridas. E por isso a oportunidade das reencarnações, para que a gente possa devagarinho ir amealhando os tesouros, os tesourinhos, para a gente conseguir chegar. Então a gente precisa entender. Na introdução do Evangelho, Kardec começa dizendo que os Evangelhos eles estão divididos em 5 partes. E das partes nós temos os atos comuns da vida do Cristo, que nós conhecemos, todos nós que somos religiosos, a gente estuda e tem Jesus como sendo o exemplo, o modelo para nós, humanidade, os milagres feitos por ele, as predições, as palavras da igreja, que são os dogmas, e o ensino moral. Os espíritos dizem para Kardec que essas primeiras 4, tanto os atos da vida, quanto os milagres, as predições, as palavras como dogmas, eles têm controvérsias. Eles podem ter controvérsias. E tem, uns falam, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, enfim. Mas no ensino moral, não. O ensino moral ele está acima de todas as coisas, de todas as contradições. É o ensino moral do Cristo. Então, quer dizer, é aquilo que ninguém pode contradizer, porque é a moral do Cristo. E Gandhi vem nos dizer que se perdessem todos os evangelhos, se ficasse o Sermão da Montanha, o cristianismo seria salvo, não seria perdido. Olha isso, é o Sermão da Montanha, é só o sermão de Jesus. E ele começa com as bem-aventuranças. Então, é muito interessante a gente entender isso. Então, é uma fala de Gandhi. Então, quer dizer, faz com que a gente entenda que o Sermão da Montanha é uma preciosidade e nele contém todo o cristianismo. Então, poderiam se perder todos os evangelhos se ficasse o Sermão da Montanha, o cristianismo estaria salvo. Então, aí, quer dizer, estimula muito mais a gente a estudar. Estimula a gente a falar, mas então, A gente conhece, a gente ouve, a gente lê, mas aí a gente fica curioso para estudar, porque se ele resume nele todo o cristianismo, tá tudo ali. E por que a gente não percebeu ainda? E aí a gente precisa entrar numa questão da compreensão. Então, as bem-aventuranças, elas são as orientações que estão nesse Sermão da Montanha, que são a primeira parte, que são as bem-aventuranças, e a mensagem, que é uma estrutura moral. Então ela vem como se fosse
como se fossem degraus que a gente vai galgando. Na verdade, são sete bem-aventuranças ligadas à virtude e 2 da perseguição. Então, são 9 bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, a gente vai observar que, se a gente estudar, a gente vai vendo como se a primeira, a segunda não acontece sem a primeira, a terceira não acontece sem a primeira e a segunda, e aí a gente vai vendo que são degraus, e quando ele chega nas últimas bem-aventuranças, já está num patamar de espírito evoluído, de espírito quase puro. Então a gente precisa saber aí também onde que a gente se encontra, né? O que a gente já galgou, qual o degrau que a gente já conseguiu subir. E aí a gente vê, e a primeira são bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente tem que entender o que é pobre de espírito. Porque se a gente observar simplesmente pobre de espírito, parece até uma ofensa. Você é um pobre de espírito. Mas não. Jesus quis dizer no pobre de espírito aquele que é humilde e que não se acha suficiente, não se acha melhor do que ninguém. Ele é pobre de espírito. Então, quer dizer, ele se coloca numa condição de humildade. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Pois verão o reino dos céus, pois serão consolados, né? Enfim, pois chegarão a Deus. Quer dizer, os pobres de espírito, que são os humildes. E sem a humildade, que nós somos sem a humildade. Pois se é a humildade que vai combater, que vai ser o antídoto para a chaga da humanidade, que é o orgulho. Então, quer dizer, quando a gente se coloca nessa situação de humildade, e aí em alguns momentos a gente não consegue ainda, mas a gente precisa estar vigilante. É por isso que tem o orar e o vigiar. É vigiar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Essa nossa humildade, não essa humildade falsa ou exterior, que fica parecendo que é uma humildade, mas na verdade não é. Por isso que a gente precisa ficar atento se a gente realmente está sendo humilde ou se a gente está só se mostrando humilde. Então, a humildade da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí vem o nosso tema, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, o que são os aflitos? Em algumas edições estão os que choram. Não estão nem os aflitos, estão os que choram. Quer dizer, aqueles que estão em sofrimento, que têm as suas mazelas, que somos nós. Nós sofremos. Nós estamos numa situação de mundo de provas e expiações, onde nós precisamos ainda do sofrimento para nos depurarmos. Então, é uma bem-aventurança que a gente precisa ser o quê? Resignado. Então, é a bem-aventurança da resignação. Então, a resignação está nos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E isso dá esperança para a gente, pois seremos consolados. Nós somos aflitos, então nós já seremos consolados, porque nós somos aflitos. Nós somos aflitos, nós temos nossos sofrimentos em todos os âmbitos. Nós passamos por sofrimento. Aí a gente precisa saber, porque aí lá na frente tem, né, o mal sofrer. A gente tem que saber sofrer também, senão a gente se coloca numa situação de autopiedade que vai fazer com que a gente também não caminhe, como se a gente fique estacionado. Então, o que a gente precisa entender essa bem-aventurança para que a gente se resigne daquilo que a gente está vivendo, daquela situação que a gente não pode mudar, que são as causas atuais das aflições que nós vamos falando. Então, se eu posso mudar uma situação para eu não sofrer, eu tenho que fazer. É uma necessidade.
necessidade pessoal para que eu possa evoluir. E aí a gente percebe que para a gente ser resignado, a gente precisa ser humilde. Então já está o degrauzinho aí, né? O primeiro degrau, né, seria a humildade. O segundo degrau é a resignação. E aí a gente já vai galgando. Aí, quer dizer, aí a gente tem que ver onde que a gente está. Em alguns momentos a gente se resigna. Às vezes na nossa ferida a gente não consegue se resignar ainda. E aí a gente se rebela, se revolta e não adianta nada também. Né? Não adianta nada a gente se revoltar contra a nossa condição, se a gente não pode mudar. Agora, se a gente pode ter um meio de melhorar, vamos fazer a nossa parte. É para isso que nós estamos aqui. Para fazer aquilo que eu falei no início, colocar o nosso conhecimento na prática. A nossa teoria na prática, que aí seria o intelectual atuando para o moral, para a melhoria da nossa parte moral, que é a nossa vida, que é o que nos vai ser cobrado. Não quantas faculdades você tem, não é isso. É utilizar-se do intelectual para melhorar o moral. Ninguém vai perguntar quantas faculdades você tem. Vai perguntar o que você fez no conhecimento que você adquiriu. Porque se nós formos olhar para trás, nós que somos, vamos colocar na turma que somos mais novos, hein? Vocês estão percebendo, né? Nós que somos mais novos, já deveria falar isso. Nós somos mais novos, vamos olhar para trás, porque nossa mãe já está com 80 anos, não é verdade? E nós vamos ver o que é sabedoria. E muitas das vezes nós temos mais estudos do que os nossos pais, porque é a lei do progresso. O meu filho tem 26 anos, já é engenheiro, entendeu? E aí? Ele vai ter futuramente mais estudo do que nós, tomara, mas nós temos muito mais estudos que os nossos pais, e os nossos pais têm muito mais estudos que os nossos avós. E o meu avô tinha segunda série primária, e ele fazia palestra, era espírita, fazia palestra, um sábio. Minha mãe estava falando outro dia, falou assim, ele era melhor que o meu marido, melhor que o seu, melhor que o meu filho, ele era o melhor de todos. Quer dizer, a gente estava mais flagrado depois que falou assim, depois que morreu, minha vida santo. Mas não, a mãe falou, não, ele era melhor mesmo, ele era melhor do que todos esses que estão aí pela frente. E todos esses que estão pela frente, que ela citou, tem muito mais intelectual do que o meu avô tinha. Mas então a gente não está falando desse intelectual puramente acadêmico. Nós estamos falando da utilização desse intelectual para nos apropriarmos e colocarmos em prática e nos melhorarmos moralmente. Então é aí que nós temos a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, que é o nosso tema, que são os resignados. Primeiro e segundo degrau. Se não tiver humildade, não tem resignação. Terceira, os mansos. E aí nós vamos fazer um paralelo lá na frente, como nós falarmos dos pacificadores. São os pacíficos. Agora, se eu ainda preciso me rebelar, me revoltar, sair do meu estado, eu não sou manso ainda. Em alguns momentos a gente sai. Em alguns momentos a gente sai, né? Numa malcriação de um filho, numa indignação. Mas a gente precisa voltar à paz, né? Ao pacífico, ao ser pacífico. E aí a gente volta para o Gandhi. Se ele diz que no Sermão da Montanha, se perdessem todos os livros, nós teríamos no Sermão da Montanha salvo todo o cristianismo, quem é Gandhi? Gandhi é a paz, né? Então, quer dizer, é a mansuetude. E a gente precisa também tê-lo como exemplo, como nós temos Jesus.
Segunda bem-aventurança, a terceira, a mansuetude. Bem-aventurados os mansos. A quarta, os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, se eu sou justo, eu não posso ser um justo se eu não tenho mansuetude, se eu não tenho resignação, se eu não tenho humildade. Porque senão eu não sou justo, eu sou um justiceiro. Vocês estão me entendendo? Eu fiquei muito impressionada, porque quando eu fui estudando, eu falei, caramba, é mesmo? Eu vi um justiceiro. Se eu não tenho resignação, se eu não tenho mansuetude. E o justiceiro não está certo, porque ele faz justiça com as próprias mãos. Ele acha que ele precisa se vingar, porque ele tem que fazer justiça. E não. Para ele ser justo de verdade, fome e sede de justiça, para ele ganhar o reino dos céus, ele precisa ter mansuetude, para ele ter equilíbrio e ser justo e ter justiça. E aí nós vamos para a quinta bem-aventurança, que são os misericordiosos. Quer dizer, ter misericórdia, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, seria a quinta bem-aventurança. Agora, para eu ter misericórdia, eu não tenho misericórdia se eu não tiver justiça, se eu não tiver mansuetude, se eu não tiver resignação, se eu não tiver humildade. E aí estamos subindo o quê? O degrau, os degraus que vão fazer com que a gente chegue a um patamar. E aí chegamos à sexta bem-aventurança, que são os limpos. Em algumas edições, os limpos de coração, em outras, os puros de coração. Agora, como é que eu vou ser puro de coração se eu não tenho humildade? Se eu não sou resignado, se eu não tenho mansuetude? Se eu não tenho justiça e nem tenho misericórdia? Então é um degrau. Eu fiquei impressionada de ver o degrau, de ver a bem-aventurança como um patamar, como vai chegando a um patamar. E aí nós temos a sétima bem-aventurança, que são 7 de virtudes e 2 das perseguições. Na verdade são 9. E aí nós temos o que é o pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Aí a gente fala assim, quando a gente não estudou, a gente pensa assim, mas já está lá os pacíficos, porque já estão lá os mansos. Não, eu posso ser manso, eu posso ser pacífica, mas eu posso não ser ainda uma pacificadora. Olha a diferença. Então, quer dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão trazer a paz, eles vão ensinar a paz, eles vão traduzir para nós e vão nos ensinar, como foi Jesus, como foi Gandhi, como foram tantos espíritos que nós temos como modelo para que a gente quer seguir. Quando o Alberto fala aqui, agradecendo a Bezerra de Menezes, a gente pensa na hora, nossa, Bezerra de Menezes. E aí a gente tem Bezerra de Menezes como um patamar que a gente quer alcançar, que a gente quer um dia ser. É nosso sonho de consumo, né? E aí a gente vai pensando. E aí a gente chega às 2 bem-aventuranças, que são as últimas, que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, são aqueles que foram perseguidos por causa da justiça. É o Gandhi sendo preso, é Jesus sendo crucificado. Quer dizer, todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça já estão num patamar. E de todos os discípulos, só João que ficou. Então, quer dizer, dos 12 ali, um, né? Porque um negou, outro correu, os 9 fugiram. E aí, fica João, que era o mais novinho de todos. Eu, particularmente, sou apaixonada dele. E aí, quer dizer, a gente observa que a gente não pode ainda se colocar, a gente precisa saber que nós estamos a caminho.
e estamos nesse movimento. E a bem-aventurança nos traz mais uma vez um trilho para que a gente possa seguir. Um trilho, que vai subindo e que vai fazendo com que a gente galgue, né, outros degraus maiores a cada dia. Porque quando a gente fala dos humildes, a gente lembra de Joana de Ângeles, porque diz lá que precisa aprender a se contentar. E a gente se contenta. É muito fácil a gente se contentar quando a gente está bem. Estou contente, estou contentado, estou bem, mas e na doença? A gente não se rebela? A gente não se pergunta por quê? Por que comigo? Então, quando Joana de Ângeles fala que a gente precisa se contentar, e aí a gente volta para a primeira bem-aventurança, e bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, a gente percebe o quê? Que a gente precisa se contentar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na abastança e na pobreza. É difícil, mas a gente precisa, o bem viver e o bem sofrer. Será que a gente sabe sofrer? Será que até que ponto que a gente é resignado? Que a gente é manso, que a gente é pacífico, que a gente é misericordioso, que a gente é puro. Na hora que a gente está em sofrimento, na hora que nós estamos sendo provados. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E essa prova e essa expiação, ela vai fazer com que nós nos equilibremos. Porque é na hora da dor, como DOR, como divina oportunidade de reparo, se ela for vista dessa forma, nós estamos sabendo bem sofrer. É uma divina oportunidade de reparo. Tem que passar por ela. Se eu não consigo aprender pelo amor, eu vou aprender pela dor. E eu falo para os meus filhos, porque eles acham que pela dor é com a gente brigando. Eu falo, pelo amor é com a mãe brigando. Pela dor é diferente, é lá fora, é sem mamãe e sem papai. E aí, toda vez que eu falo, não aprendeu pela dor, pelo amor, que é com a gente brigando, eu tenho que falar. Agora eu tenho que falar, já faz parte do ditado. Se não aprender pelo amor, com a gente brigando, com a gente avisando, com a gente alertando, vai aprender pela dor. Aí já era, aí eu não posso fazer mais nada. Aí eu só posso sentir muito. E é isso que a gente precisa pensar. E conosco? O filho é a gente falando. Nós estamos numa situação, todas as vezes, né? Na maioria das vezes, uma situação de estar vendo o caminho e mostrando para eles, cuidado ali, vai lá, né? Meu menino está fazendo prova hoje, né? Já acordei, já fiz uma prece, né? Enfim, a gente, vamos lá, vai seguindo. Vamos ver o que vai dar. Mas não depende de mim, mas ele estudou o suficiente? Aí com ele. E o que eu fiz? Eu dou oportunidade, né? Mas assim, e nós? E conosco? E quando que nós estamos aprendendo no amor? Com a espiritualidade nos chamando a atenção, nos mostrando, nos salvando. E se a gente não aprender, causas atuais das aflições. Depende de nós mudarmos. E aí a gente entra no... não temos que falar da nona. A nona, né? Bem-aventurados sois vós quando vos indignarem e perseguirem e forem caluniados contra mim. Quer dizer, é Jesus. É quando alguém está sofrendo porque está a favor de Jesus, a favor do bem. Mas aí já é lá na frente, já é a nona. Na nona bem-aventurança. Já é aquela bem-aventurança que você já é o espírito puro, que
você já não negou Jesus mais, que você já está lá, que como foram os mártires, como Paulo de Tarso, enfim, todos eles que foram firmes ali, até Sócrates, que é muito antes de Jesus, né? Teve que tomar cicuta, porque ele não foi contra os seus pensamentos. Não, é isso mesmo, quando a gente lê os livros de Emmanuel, né? A gente fala, meu Deus, ele vai ser comido pelo leão, é só ele falar assim, não, eu não acredito nisso. Mas eles estão lá firmes, seja o que for acontecer, eles estão lá. Então são esses perseguidos, porque acreditam, porque levam o legado de Jesus Cristo, o legado do bem. Então, isso já está lá na frente, né, gente? É algo que a gente precisa sonhar para que a gente possa construir, para que a gente possa chegar. E aí a gente vai para os bem-aventurados, os aflitos. A gente vai se deter nesses minutinhos, nos bem-aventurados, os aflitos, que é o nosso tema. Mas eu precisava fazer essa introdução, porque eu achei muito interessante a gente entender o Sermão da Montanha, o início, né, através das bem-aventuranças, para mostrar esses degraus, não é verdade? Então, a gente parte para as causas atuais das aflições e a gente vai perceber que depende de nós. Depende de nós. Se nós estamos aqui e nós sofremos, nós precisamos distinguir, primeiro, consequência de causa. Não adianta eu combater a consequência se eu não vou na causa, se eu não vou sanar o que está causando aquela consequência, que está fazendo com que eu chegue àquela consequência. Então, a gente sempre vai se remeter, ainda mais agora, no mês de Setembro Amarelo, que a gente se remete ao suicídio, a gente vai observar e a gente precisa falar também do suicídio indireto. Por quê? Muitas das vezes a gente não vai cometer o suicídio porque a gente já tem a fé, a resignação, a calma necessária para passar pelas intempéries de forma que a gente não tire a nossa vida. Mas a gente precisa ficar atento com a questão do suicídio indireto. E ele está onde? Nas causas atuais das aflições. E a causa atual é aquela causa que eu posso me desviar. Então eu não preciso de repente passar por aquela situação que eu estou passando se eu tiver uma outra postura. E aí, falando do suicídio direto, a gente lembra dos vícios. Então, determinados vícios que eu posso me desviar faz com que eu não tenha funestas consequências. Então, aí nós temos a bebida, que é algo no nosso mundo de provas e expiações que é feito propaganda na TV. A criança pequenininha já escuta que cerveja é bom, que é refrescante, que é ótimo, todo mundo feliz na praia, lindos na propaganda. Ela fala, eu quero ser aquela mulher lá, eu quero. O rapaz lá, eu também quero ser aquele cara lá, fortão. E a verdade não é essa. Porque se nós formos observar os nossos alcoólatras, eles estão sumindo, não tem mais corpo, envelhecidos, pele, além do fígado, de todo o organismo interno. Quer dizer, o álcool absorvendo, comendo a nossa energia, o nosso moral, o nosso espiritual, o nosso intelectual.
o nosso físico. Isso para não ir longe, isso para não ir nas drogas ilícitas. Quer dizer, o álcool está aí, pode se comprar, todo mundo, liberadamente. E a gente vê todos os dias o maior número de mortes do trânsito é por alcoolismo. As doenças, todas elas, quando se tem um problema de alcoolismo, a debilidade é muito maior, a debilidade física, a debilidade emocional é muito maior. E aí, quando chega qualquer doença, aquela pessoa está debilitada. Então, são os suicídios indiretos e é causa atual das aflições. Quantos casamentos que desmoronam porque foram casados precipitados, sem amor, às vezes antigamente combinados. Hoje em dia não tem-se muito mais, só nas grandes famílias ricas, mas tem por interesse. Muitas das vezes não é o pai, a mãe, nem a avó, o avô que combinam a união das famílias. Antigamente os enamorados nem se conheciam, né? E eram apresentados no dia do casamento, e às vezes um odiava o outro. Muitas das vezes, eu acabei de ler A Cidade do Sol, li O Caçador de Pipas agora, acabei de ler, e que tristeza, né? A vida no Afeganistão, as mulheres como eram, e agora de novo, né? São tratadas e vistas e julgadas e tratadas como menores, como nada. E aí no Caçador de Pipas, mais na Cidade do Sol. Na Cidade do Sol é a história de duas mulheres, né? Caçador de Pipa é a história de dois homens, dos meninos, e na Cidade do Sol as mulheres. Então retrata mais, até gostei mais. Ele é mais, o Caçador de Pipas é mais famoso, né? Mas a Cidade do Sol me encantou muito mais. Não sei se eu sou mulher, né? Estou, né, Elisa, fazendo uma... Né? Só porque eu sou mulher, eu gostei mais, mas eu gostei mais, me emocionou muito. E a gente vê essa tristeza do quê? Da causa atual da aflição. Os homens, assim, 40 anos mais velhos que aquela menina pequena de 13 anos, gente, sendo entregue para um casamento. Né? Aí vai ser estuprada. Ah, mas é pelo marido. Estuprada. Enfim, e aí a gente vê uma história, um livro. Não, é a história daquele ambiente todo ali, daquele país, daquele meio, daquele mundo. Aí a gente fala, mas a gente não vive. Mas a gente vive às vezes por escolha da menina. Às vezes elas estão casando por interesse, as famílias, enfim. Então, quantos casamentos acontecem e são infelizes? Por quê? Por incúria. Porque não teve um propósito do bem para o bem, com amor. E aí a gente vai vendo as causas atuais das aflições. E as causas atuais, quando a gente se coloca numa situação onde a pessoa fala assim, mas onde está Deus? Porque é uma causa atual da aflição, mas essa criança, ela morreu em tenridade. Ou uma pessoa que nasce com deformidade, né? Com todos os tipos de deformidade, seja na visão, na audição, na fala, na física, mental. Ah, mas como que é isso? É uma causa o quê? É uma causa anterior da aflição. Então está vivendo um momento e não sabe de onde que vem. Então, se fosse assim, a gente não acreditaria na justiça divina. Deus não é inteligência suprema? É suprema, ela está acima. Não é integral, nem inteira, é suprema, está acima de nós. Causa primeira de todas as coisas. Então ele seria injusto? Ele permitiria que nascesse um rico e um pobre? Um que nasce deficiente, o outro que nasce com saúde? Às vezes, e muitas das vezes, na mesma família.
Porque toda família que tem uma pessoa com problema tem umas 100 problemas físicos, digamos, ou intelectual. E enfim. E aí, como explicar a justiça de Deus? E daí a gente vai para onde? Para as causas anteriores das aflições. O que aconteceu atrás que fez com que eu esteja nessa situação, nesta encarnação? E aí a justiça. E aí eu mesma digo que se eu não fosse espírita, talvez eu não acreditasse em Deus. Porque eu ia pensar, mas e aí, como é que é isso? Como é que pode ter uma pessoa que tem e a outra não tem? Pode, a outra não pode. Um rico, o outro na miséria. Um deficiente, o outro cheio de saúde. Então o Espiritismo vem explicando essas anomalias, fazendo-nos entender intelectualmente, para que a gente possa compreender e tentarmos não nos rebelarmos contra essas situações que são muito diferentes, que são muito chocantes. E aí, as causas anteriores das aflições comprovam aquilo que nós estamos vivendo e passando na encarnação atual. Quando a gente não vê uma causa atual, por exemplo, quando eu falei da bebida, é uma causa atual. Às vezes a pessoa não nasceu viciada, ela não nasceu viciada. Ela começa, pode ser que no perispírito dela tenha uma marca lá. Já está marcado, já está obscura aquela região dessa questão da fragilidade relacionada a determinada coisa. Mas aí, ao ponto de desenvolver uma doença, pode ser atual. Você provocou, você fez um casamento sem amor, você usurpou, você fez algo que vá de encontro a um mal para você. Quer dizer, você buscou. Então é uma causa atual, você está sofrendo, mas você... Então a gente consegue olhar, consegue ver nessa encarnação. Aí aquilo que a gente não consegue, quando, como eu disse como exemplo, as tantas coisas que vêm, que acontecem, e que a gente fala, mas e aí? E essa criança que morreu em tenra idade, o que ela tinha de mal para morrer tão nova, de uma forma tão sofrida? Aí a gente precisa ir na causa anterior. Então nós somos os responsáveis pelas nossas quedas, seja nessa encarnação, seja em encarnações passadas. E aí a gente vai percebendo que em encarnações passadas a gente pode vir para zerar com as nossas dívidas, e aí a gente vem numa situação de muita dor, mas às vezes a gente vai sair dali limpo, vai sair dali sem dever, é como se fosse uma quitação. E assim você vai, mas a gente precisa ter essa resignação, e o Espiritismo traz essa resignação para nós, né? Nos explicando dessas causas anteriores, dessas aflições que a gente vai passando. E aí a gente vai se pergunta, né? E como assim? Como sofrer? Como bem sofrer? É na resignação, é tendo a certeza da fé. Porque o mal e o remédio, o mal a gente já conhece, está em nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí? E o remédio? O remédio é a fé que precisa ser inabalada, a fé que precisa ser o esteio para que a gente possa não duvidar. É que é o mais importante. É o não duvidar. Se eu estou passando por aqui, é que eu preciso passar. Nós temos livre arbítrio. Nós podemos escolher, mas se nós escolhemos errado, às vezes a gente vem numa expiação para que a gente possa liquidar com aquela dívida que foi adquirida no passado. E aí é expiação, né? Toda expiação
ela é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a gente precisa perceber em que momento que a gente pode utilizar o nosso livre-arbítrio e coisas que são impostas que a gente precisa simplesmente aceitar, resignado, tentando ser melhor todos os dias. E aí o esquecimento do passado é uma das benéfices, né, que nós temos para que a gente possa melhorar e galgar caminhos mais mansos. Porque se eu tenho certeza, eu não tenho certeza, porque eu tenho esquecimento. Então, por exemplo, eu passei por uma situação de discórdia com uma pessoa. Essa pessoa vem hoje como minha filha, o meu filho, e eu tenho um esquecimento. Isso é maravilhoso, porque eu vou começar do zero, mesmo que aquele sentimento esteja ali, como eu disse antes, marcado no nosso perispírito. Aquela discórdia, aquela desavença está marcada, mas ele veio como meu filho, e aí eu tenho o amor. E aí, quando isso tudo se dissipar, o que vai acontecer? Eu vou colocar na balança. Eu tive uma discórdia, mas depois ele foi meu filho. Então, quer dizer, essa discórdia passa a ser o quê? Porque o amor, né, cobre a imensidão de pecados. E exatamente aí, exatamente nesse momento em que a gente vai conseguir, através do esquecimento, evoluir. E aí a gente vai, né, espiando, provando através desse mundo, nas situações que se estabelecem, e se a gente vai passando na prova, a gente vai conseguindo também galgar esses degraus das bem-aventuranças. Então, se eu tenho humildade, eu já vou seguindo para ter resignação, eu vou seguindo para ser manso, eu vou seguindo para ser pacífico, para ter misericórdia, para chegar à pureza e para chegar a ser um pacificador. Então, o que acontece é que a gente precisa entender que o mal sofrer e o bem sofrer vai depender da gente, é escolha. Nós vamos escolher se a gente está propenso a quê? Se eu estou propensa a mal sofrer, eu preciso atacar. E fazer por onde? Fazer por onde eu consiga tirar todas as amarras, tirar as revoltas para seguir. Quer dizer, é claro que todo mundo tem ferida. Todo mundo tem. O que pode ser muito difícil para mim pode ser fácil para vocês. Agora, o contrário também acontece. Às vezes, o que é difícil para vocês é fácil para mim. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Não pode ter julgamento, porque eu não sei o que o outro está passando. Às vezes, a gente vê uma pessoa muito bem arrumada, muito bonita, muito risonha, e a gente não sabe o que essa pessoa passou ou o que essa pessoa está passando, né? Tem uma história que conta, é uma lenda, que conta que uma mãe perdeu o filho e ela ficou muito triste. Claro, perdeu um filho, é o maior sofrimento da terra, eu acredito. E aí ela vai no Senhor, sobe um monte, vai no sábio e pergunta para ele: o que eu posso fazer para ter meu filho de volta? E o sábio, mestre, vamos chamá-lo de mestre, né? Falou: como que eu vou dizer para ela que eu não posso trazer o filho dela de volta? E aí ele diz para ela, falou: olha, tem um jeito. Você vai descer e vai de casa em casa em todos os vilarejos e vai trazer para mim meio metro de linho. Meio metro de linho. Só que tem uma coisa. Esse metro de linho precisa vir de um lar que não teve dor, que não teve sofrimento, que ninguém chorou, que ninguém
teve em aflição, que não tem sofrimento. Ela pega e vai. Aí ela vai, bate de casa em casa, e vai na primeira casa. Ah, eu vim porque eu preciso de um pedaço de linho, eu preciso de um meio metro de linho, eu preciso levar isso para eu conquistar o meu filho de volta. Aí a moça vai lá dentro, pega o linho para ela e entrega. Ela fala, mas tem uma coisa, esse lar, vocês já passaram por sofrimento? A moça fala, claro, muito sofrimento, muita dor. Mas a gente está conseguindo, a gente está tendo resignação. Ela fala, então eu não posso receber esse linho. Ele tem que vir de um lar que não tenha sofrimento. Aí ela vai para outra casa, bate na casa. E eu preciso de um linho. Tal. Quando a moça traz o linho para ela, a outra, não, mas tem sofrimento? Tem sofrimento. E assim ela bate na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª, na 100ª casa, porque uma mãe não desiste, né, de recuperar o seu filho. E quando ela vai em todas as casas do vilarejo e não consegue nenhum lar que não tenha sofrimento, ela volta para o mestre e diz, eu não consegui. Ele fala, mas nenhuma casa. Nenhuma casa. Aí ele falou para ela, como que a gente, sabendo que todas essas pessoas estão em sofrimento, já passaram por sofrimentos, tipo, quem de nós é melhor que alguém para não sofrer? E aí ela se resigna e vai embora e passa a viver muito mais feliz, resignada de que não está sofrendo sozinha. Então, para mim, o que serviu de estudar essas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, foi exatamente aí. É saber que nós estamos galgando degraus e que em todos eles nós não estamos sozinhos. Nem para mais, nem para menos. Nós estamos caminhando juntos e a gente precisa ter essa paz, essa mansuetude, essa humildade, essa resignação para que a gente possa ser puro de coração, para que a gente possa um dia ser um pacificador, para que a gente possa levar essa paz. Mas não adianta a gente querer dar aquilo que a gente não tem, porque a gente não vai estar sendo transparente. Então, nesse momento, a gente fecha, né, com essa lição de que a gente precisa ter essa paz, essa mansuetude e buscar todos os dias da nossa vida sabendo que o sofrimento vem e que ele é uma divina oportunidade de reparo. E ele vai fazer com que a gente evolua, com que a gente, né, se sensibilize com o sofrimento alheio, para que a gente possa evoluir. Que Jesus nos abençoe, que a gente, nesse Setembro Amarelo, como eu disse, possa ficar atento com a questão do suicídio indireto, porque esse a gente pode evitar. Aquela pessoa que está em desespero, a gente pode orar por ela, a gente pode aconselhar, mas do suicídio indireto nós podemos nos prevenir todos os dias. Então, que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecer sempre a Estael pela emoção que ela coloca sempre na fala dela, é sempre muito legal. Na próxima quarta vai ser com o João Carlos, Felicidade e Felicidades Relativas, 19h30 às 8h30. A gente tem hoje transmitido ao vivo pelo Facebook, a partir de amanhã vai estar no YouTube. Nós temos os estudos na segunda, na terça e na quinta,
Quem quiser participar, é só mandar uma mensagem pelas nossas mídias aí, que o Felipe encaminha isso. Quem quiser também se associar à casa, é só procurar a secretaria. Às quartas, né, no horário de palestra, e aos domingos. Então a gente vai encerrar a nossa primeira parte aqui, depois a gente vai encaminhar para o passe, né? Quem tiver necessitado, é só aguardar um pouquinho aqui no salão. Acho que eu vou pedir esse anel, pela emoção que ela já imprimiu, se ela não quer fazer a prece. Vou levar nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que esteja conosco nesse momento, que a gente possa ter aprendido, que a gente possa ter nos sensibilizado para poder colocar em prática os ensinamentos. Nesse momento de pandemia, onde a gente se encontra devagarinho, tentando viver melhor, tentando aprender, tentando ter essa oportunidade de reparação. Infelizmente, através da dor, para muitas famílias, mas que a gente possa ter sempre a fé necessária para podermos galgar caminhos maiores, melhores, de mais paz, de mais amor e de perdão, que é uma das coisas mais importantes para que a gente possa curar as nossas almas, as nossas dores, através do perdão e do auto-perdão. Que Jesus maior, que essa casa maravilhosa possa nos preencher a alma de fluidos benéficos, de cura, de amor, e que Deus possa estar nos abençoando todos os dias, em todos os momentos, tanto nas nossas alegrias quanto nas nossas tristezas. E que assim seja, graças a Deus. Quem tiver necessidade de passe, é só guardar no salão.